Salve, salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. E nós estamos mais uma vez aqui no nosso Kotoku, hoje para falar sobre... a virada de temporada que acontece a cada 3 meses, de acordo com a grade televisiva japonesa. E claro, a gente tá um pouquinho atrasado, porque começou no início do ano, no início de janeiro. Mas estamos aqui agora para conversar sobre as obras que terminaram e finalizaram, o que a gente assistiu, o que a gente deixou de assistir, por quê, o que ficou ruim, sei lá o quê, e o que tá vindo de novo que possa ser interessante. Então... a gente vai fazer, obviamente, mais específico num outro dia os animes que a gente espera mesmo, assim, sobre o nosso preview deles. Mas hoje eu acho que assim, a gente se dedica exclusivamente em dar porrada nos que a gente assistiu ou dropou, ou como o Felipe mesmo mencionou, por que a gente dropou. É, exatamente. Tu vai começar ou tu quer que eu comece? Não, eu começo então dando aquele panorama clássico, assim, ó, talvez o anime que tinha mais hype da temporada e a gente acabou... Eu acabei pelo menos assim com desgosto. Eu lembro que tu chegou e disse assim, que esperava que o anime não fosse ser grande coisa, mas eu acho que Platinum End. Então assim, ó, foi um anime que me surpreendeu positivamente, principalmente por causa da animação dele, assim, nos primeiros episódios, assim, bem fluida, bem desenhadinho, assim, ó. Quando o personagem saía voando, a gente não via aquela deformação, assim, na animação. Exatamente. Muito bem construído. A premissa dele, assim, ó, qualquer mera semelhança com Mirai Nikki era uma mera semelhança, obviamente, né? Ninguém aqui está dizendo nada, né? Fica a minha sugestão, assistam Mirai Nikki é bom. Antes de assistir Platinum End, que daí vocês vão ver, assim, aqui tem uma coisa, assim, algumas exatamente. Agregado. Exatamente, mas aí a partir ali eu sempre dou aquela média dos 3 primeiros episódios. A partir do terceiro ali, ele começou a me incomodar quando virou uma luta de Power Rangers. Exatamente, eu também achei estranho esse aspecto que virou, tipo, e depois eu fui ver clipe na internet, coisa assim, e realmente foi full blown Power Rangers, assim, time de colorido e bagulho e coisa assim, eu achei bem caído, assim. A animação, claro, continuou bonita e a direção de arte e tudo. Então, pra quem tá interessado, busca os clipes, coisa assim, mas começou a virar uma viajada, assim, que eu não segui adiante. Porque, assim, ó, uma coisa aqui que eu e o Felipe conversamos muito no Off Records é que, assim, ó, a gente daí vai dizer assim, pá, não, mas é um shounen. Mas quanto a shounens, assim, eu e o Felipe, nós temos uma concordância, assim, é que a lógica nunca foi, toda vez que um anime novo é lançado, que ele reinvente a roda. Ele não tem que reinventar a forma de fazer shounen e esse tipo de coisa. Ele tem que executar bem. Exatamente. Porque existe uma fórmula shounen e ela precisa ser bem executada. Vamos dar o exemplo de Fena, a Princesa Pirata. Exatamente. Nós temos a fórmula shonen ali, do início ao fim, super bem aplicada. Que, por sinal, é um anime também da temporada, que ele começou uma temporada, não terminou e... ele pegou metade de metade, né? Exatamente. Como ele é da grade da Netflix. Foi da Netflix, né? Como ele era da grade da Netflix, então a Netflix começou a fazer bastante isso, botar tipo pedaços e retalhar um pouco pra ter menos disputa com a grade televisiva japonesa. E a Fena teve essa aplicação e funcionou, assim. Super funcionou. Nós temos uma aventura, nós temos o personagem principal, a personagem principal, nós temos uma relaçãozinha dos dois ali que corre super bem, super natural, nós temos a aventura, aí nós temos os companheiros, o desenvolvimento de cada companheiro, a importância de cada um na trama, tudo bem bonitinho, assim, ó, sem precisar dar uma despirocada, assim, do tipo assim, ó, não vamos fazer um negócio assim, ó, tipo, que quebra a nossa suspensão da descrença, né, Felipe? Exatamente. Quando um cara me bota uma armadura que não se explica de onde vem, sai voando do meio do nada, e ele não toma... Assim, ele voa por causa que ele tem as asas de anjo, ok, tá. Tipo, isso não é o problema. O problema é
não dava pro cara, tipo, usar uma armadura um pouco mais verossímil? Exatamente. Porque tem toda uma construção de quanto vai ser sério a parada, sabe? Um pouco mais... Tipo, claro, usando uma premissa totalmente fantástica dos anjos e a disputa pra ser Deus e tudo mais, mas é um negócio que é pra ser mais visceral, assim, do cara que queria se matar e tal. Tu espera um negócio com um pouco mais de gravitas. E daí aparece um cara todo Power Ranger dando pirueta e pra cima e pra baixo com as armaduras mecanótica maluca, assim, é um contraste muito gritante, né? Eu também achei bem complicado de continuar. Exatamente, porque a premissa dele, quando ela é estabelecida, a lógica bem similar, como falamos de Mirai Nikki, o que nós é apresentado? São pessoas que estão disputando uma vaga para ser o deus do novo mundo. Exatamente. Então, assim, ó, o que a gente espera? Que as pessoas levem a sério. Fazendo um gancho aqui, um leve spoiler de Mirai Nikki. Todos os personagens, eles são muito bem preparados caso eles encontrem um outro concorrente. Exatamente. Do tipo assim, ó, dos caras andar armado. É o mínimo que tu espera. No Mirai Nikki não tem essa questão de... É humano contra humano mesmo, não tem asa, não tem nada. Mas assim, ó, tipo, eu encontrei um cara, eu tenho no mínimo uma pistola no bolso pra sair na trocação de tiro com o cara se eu encontrar um concorrente. E ali não, ali tipo, não, eu vou botar uma armadura que sei lá de onde é que veio e... que é baseada num mascote de não sei o que, e daí, tipo, claro, tem alguma coisa que é tipo, deslocada da nossa cultura em relação à cultura japonesa, que lá eles têm coisa mais de tokusatsu, e daí tem os shows ao vivo de teatro de Power Ranger da vida. Sim. E coisa assim, mas fica bem distoante, assim. E claro, por ser da mesma galera que escreveu Death Note, tu espera alguma coisa que tenha alguma tangência, assim, porque a premissa é séria. Ela também envolve esse negócio de megalomania, de poder, de coisa assim, que nem tinha no Death Note. Então tu espera alguma coisa que vá se relacionar, pelo menos em termos de... claro, já tem algum aspecto temático que relaciona, mas tu vai esperar que alguma coisa no sentido de clima da narrativa vá seguir alguma coisa similar, que tenha um pouco mais de seriedade, um pouco mais de coisa. E claro, a violência existe, é a seriedade, mas é difícil, pra mim, claro, tu levar, tipo, tu não desprender da imersão quando tu começa a ver aqueles Power Ranger maluco, entendeu? Então, assim, talvez seja um problema mais comigo do que com a obra, mas eu não gostei muito. Eu dropei. Sim. E aí, a gente já, na verdade, já só fechar o ponto aqui, a gente já comentou sobre Fena no episódio anterior, mas só para deixar o lembrete, né, que ele continua. A obra finaliza bem, finaliza na expectativa do shounen, animação segue legal, historinha redondinha, assim, ó, aquela coisa assim, que não precisa fazer algo mirabolante para entregar uma aventura legal. Ele é divertido, é legal, tipo, vale a pena o tempo por causa que ele te diverte. Ele não, claro, ele não se propõe a revolucionar a narrativa, nem nada assim, mas no que ele faz muito bem, ele te diverte no tempo que tu tá assistindo. Talvez seja um pouco esquecível depois de um tempo, né? Não vai ser o top 10 de ninguém, mas fez bem e eu acho que valeu a pena, assim. Daí outro, já levantando a bola, claro, a gente teve Demon Slayer, o arco do Mugen Train, que foi o arco que lançou primeiro, né, claro, como filme. E agora veio e eles aumentaram e encorparam a quantidade de tempo com pedaço de animação extra e coisa assim. E aí teve o arco de 7 episódios, né, do Mugen Train, e já começou também o arco do Distrito do Entretenimento, que tá tipo entre temporadas, assim. Eles também estão deslocando eu não sei exatamente ao certo
quem que tá publicando o Demon Slayer, mas ele também tá deslocado, assim, não tá quadradinho na grade televisiva. O que a gente percebe, japonesa. pelo menos assim, que o que o Demon Slayer ele tá fazendo é assim, ó. No momento que a gente tem dinheiro e a gente tem os animador bom, a gente lança independente do período. Porque a gente pode perceber, obviamente, como praxe do Demon Slayer, a questão da qualidade. Outro também, Shonen, que a gente diz que não reinventou a roda, mas assim, ó, se propôs a fazer a jornada do herói de forma muito bem feita. Tem os personagenzinhos cativantes, ninguém tá solto lá, dando bobeira. E tem aquele ápice do clímax. Tem tudo assim que um shonen pode oferecer. E o plus, que provavelmente vai manter ele na história como um dos mais assistidos, é a questão da animação dele, que daí foge do convencional. Mas o roteiro, assim, no mais, é tudo fechadinho, bonitinho. É isso, é. E é uma história que como ela já tem começo, meio e fim no mangá, eu acredito que também é mais fácil para os animadores e para quem está planejando a grade de execução do anime manter uma coesão e não ter que tentar, tipo, a gente vai fazer essa temporada e essa temporada tem que ter um fim quebrado porque a gente não sabe se vai conseguir funding para financiamento para as outras. Não, eles sabem mais ou menos que vão conseguir animar tudo, então eles conseguem dar dica de coisa que vai acontecer pro final e melhorar tipo essa questão de coesão narrativa de todos os arcos, entendeu? Uma coisa aqui que eu vou dar de adendo, assim, que na minha opinião é outro grande acerto do Kimetsu no Yaiba ou do Demon Slayer. Você não precisa de 12 episódios, você não precisa de 24 episódios. Se a tua historinha é uma historinha para 7 episódios, conta a tua historinha em 7 episódios. Se a tua historinha é para 9 episódios... O Distrito de Entretenimento, o arco que ainda tá em lançamento, ele vai ter 11 episódios. Claro, não é muito distante dos 12 costumeiro, mas... assim, eles estão tipo fazendo o que eles acham que precisa fazer. Exatamente. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens, assim, tipo, tu não precisa encher linguiça e tu não precisa tipo se puxar pra apertar conteúdo em pouco tempo. Então eles fazem garantido o que vai dar, tipo, se precisa de tantos episódios, eles vão fazer só aquela quantidade e lançar. Porque daí cada episódio fica com clímax, atenção, Exatamente. fica a questão da expectativa e tudo. Então, já discorremos e já babamos em cima de Kimetsu no Yaiba. Daí os outros que a gente tinha mencionado, que foram, que eram mais, tipo, proeminentes da temporada passada, foi o romance, comédia romântica, que é Come Não Pode Falar, que é a da menina que tem ansiedade social e não fala. Eu assisti os 3 episódios, parece ser engraçadinho. Fez muito sucesso, tipo, com quem gosta dessa coisa, mas não é o meu tipo de história, então eu não acompanhei. Eu assisti os 2 primeiros episódios, achei, bem animado, bem executado e tal. É engraçadinho pra quem curte, assim, pra quem gosta dessas histórias. Exatamente. Mas tipo, é uma história que é mais específica pra quem curte comédia romântica, assim. Porque daí a gente cai na questão, assim, ó, do que é comédia e do que cada um acha engraçado. Por exemplo, eu, assim como o Felipe, nós temos a característica de achar o humor de exagero, por exemplo, do Jojo. Um humor legal, assim. É aquilo que me anima, assim. Essa questão, assim, ó, do... absurdista. Exatamente. Até, assim, ó, até pra mim, assim, ó, é um pouco legal, assim, o humor e constrangimento, assim, como o anime daquele cara da Yakuza lá, tipo, na coisa, assim, tipo assim, nas questões de ar. Porque tu fica meio constrangido com ele, porque ele tem que usar as grandes técnicas dele, da Yakuza, pra resolver um problema cotidiano. Muito banal. Exatamente. Então, isso pra mim é um time cômico que funciona. Agora, a comediazinha de adolescente ali fazendo... já não me cabe mais. Exatamente. Tipo, eu não sou mais o público-alvo pra isso, entendeu? Mas fez muito sucesso, então quem tem a tendência a gostar desse tipo de coisa, parece que vale a pena. Fez bastante sucesso
quando foi lançado. Mas eu não tenho propriedade para falar mais do que isso. Exatamente. Fez sucesso, mas não é para mim. Outro que eu dropei, que eu achei que eu ia me empolgar muito mais, foi o de música, o Takt Op Destiny, que é do condutor o condutor que conduz a guerreira lá, que tem a parceira que é guerreira, que faz as mágicas dela baseado na música que o cara conduz. Eu achei o gimmick tipo, a temática de tentar misturar esse negócio da música e tal com batalha e tal, achei bacana. Tanto que eu babei lá, porque eu tinha olhado um episódio e achei, que massa, vai ser o anime da temporada. Exatamente. Mas eu achei que acabou ficando meio repetitivo algumas coisas e começou a, tipo, me desinteressar e eu acabei dropando pelo episódio 5, assim. Assim, ó, o que o Felipe comentou é um negócio que me afetou também diretamente, porque uma questão assim que nos é apresentado no primeiro episódio e que foi o que eu achei que ia ser, fazer um trocadilho, a nota do negócio musical, que seria ele entrando numa cidade, encontrando um instrumento, tocando, e depois no meio da batalha seria aquela música que ele estivesse tocando com aquela menina batendo nos monstros. E aí teria um outro episódio, obviamente, para eles contarem um pouco a historinha, e depois eles chegam em outra cidade, e a história se repete, e aí ele fica como se fosse um anime meio com a música como um propósito. Exatamente, é. Só que isso nos é apresentado no primeiro episódio, ele só vai acontecer lá no quarto, quinto, com a jukebox ali do bar, e daí isso que ainda... A jukebox é assim, tipo assim, ó, ele só bota ali, sai o bicho, mas daí já para. Já termina, é. Exatamente. Não então, dá assim, muito pano pra manga. exatamente. E daí fica só simplesmente a luta pela luta, ela é bem animada, mas só luta. A animação e a direção de arte são bonitas, Exatamente. muito bonitas, mas... Mas o objetivo por trás de tudo aquilo ali fica meio assim... acaba ficando meio que, tipo, sem chão, assim. Tu esperava... Eu esperava alguma coisa e acabei não recebendo o que eu tava querendo. Por isso eu acabei dropando. E daí, outro que assim, foi bem... Fez sucesso, foi bem, boa crítica, boa recepção, mas que não gerou, e aí eu vou entrar em uma das coisas, uma das críticas, que gerou uma boa recepção, mas não conseguiu alcançar o patamar que deveria ter alcançado, foi a season de Jojo, da Jolene, que é Stone Ocean, que a Netflix lançou toda em uma botada só. Eles animaram inteiro e largaram que nem eles largam as outras séries deles pra te olhar tudo junto. E isso acabou murchando um pouco aquele negócio que tinha muito nos outros Jojo, que é tipo, o que vai acontecer depois? Porque Jojo é muito esse negócio de ir escalando. Então, quando tu tá lá em cima, todo mundo tá comentando, todo mundo tá falando sobre o que será que vai acontecer, como é que eles vão aumentar ainda mais as cargas de emoção e de batalha e tudo. E como lançou tudo junto, claro, animação boa, história legal, protagonista bom e tudo mais, teve boa recepção, mas sofreu, eu acho, um pouco com esse negócio da grade de, tipo, lançou tudo junto e não teve como a galera, tipo, construir aquele hype todas juntas, né? Porque esse negócio de botar tudo junto, uma pessoa olha tudo num dia, outra pessoa olha durante uma semana, não vai ter aquele período de tempo que todo mundo vai estar alinhado para conversar sobre a mesma coisa. E aí acaba sendo menos impactante, parece, na nuvem total de conteúdo que tem dos animes, né? Mas eu achei massa, eu gostei de Jojo, não sei se tu assistiu. Não cheguei a assistir. Eu achei bem legal. E tipo assim, vale a pena, só que é aquele negócio, assim, eu esperava que tivesse um pouco mais de conversa sendo gerada ao redor, e discussão e tudo mais,
mas por causa da questão da grade, assim, foi só isso que murchou um pouco o hype que tinha. Que, em contrapartida, aconteceu muito bem com a série da Riot Games pela Netflix. Exatamente. Que foi lançada episodicamente. Exatamente, foi lançado 13 episódios, daí eles esperaram mais um períodozinho, aí cresceu, fomentou tudo aquilo, tu tá assistindo aqui ali. Tanto que agora, tipo, se tu vai nas redes sociais de vídeo curto, tipo TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, é só aquela música do Imagine Dragons o tempo inteiro. Enemy pra tudo que é lado. Enemy o tempo inteiro, eu já tô saturado da música. Mas é por causa que fez muito sucesso, né? Todo mundo falou sobre aquilo. Que teve como ela teve um modelo de animação diferente aqui, obviamente. Ela teve esse formato de animação diferente. Ela teve uma proposta um pouco diferente, assim, que não era para ser uma proposta logo assim de início, assim, digamos, de ser um shounen, assim. Ela é um pouco mais madura, assim, exatamente, em questão de narrativa. Exatamente, porque daí, tipo, ela vai jogando uns elementos, a gente não entende toda a história logo no início. A gente, pra quem conhece o jogo, né, da Riot, tu já sabe o final, mas tu não sabe como se chega naquele final. E daí vai se construindo, vão se apresentando muitos elementos e vão se deixando pontas assim, soltas. Foi absolutamente revolucionário no sentido de que eu imagino que seja a primeira obra assim, relacionada com a história de um jogo que é boa por ser boa e não por ser é boa pra uma adaptação de jogo, que nem, por exemplo, foi Tomb Raider. Sim. Ou coisa assim, sabe? Porque tu vai pegar, tipo, friamente quase tudo quase tudo não. Tudo que era baseado em videogame, baseado em história de videogame, era ruim. Tipo, tinha uma coisa que chegava no patamar de aceitável. E daí vem a Arcane e pega e faz sucesso de crítica pra quem nunca ouviu falar do jogo, sabe? Pegou sucesso crítico dos tênis verdes lá de Hollywood e tudo mais, que tipo, curtiram pela história em si. Sim. Então, isso foi muito revolucionário. Assim, foi a primeira coisa que eles provaram que se tu levar a sério e fazer um bagulho certo, sem tentar só pegar o pessoal pelo nome, funciona. E fez o sucesso que fez por causa que é bom, né? Sim. E aí a gente entra, na verdade, assim, ó, de algumas vantagens, assim, se a gente for, por assim dizer, assim, que a Riot tem. Que a Riot já tem o grupo de desenvolvedores, já tem os personagens, já tinha, teoricamente falando, a lore construída. Isso. Então fica um pouquinho mais fácil dele desenvolver essa questão do trabalho, assim, do tipo, nós já temos tudo a história, assim, ó, só vamos dar vamos trazer um roteirista ali para dar digamos assim, ó, uma encaixada bem nos personagens e na lógica, e vamos que vamos. Porque animadores, esse tipo de coisa, eles já têm. E novamente, fazendo o adendo, né, 9 episódios. Não precisa mais do que isso, assim, tipo... A história se conta bem, a história... Sem estender demais, isso aí. E ainda por cima deixa margem para continuar construindo... Deixa olha o que pode acontecer. Ó, a história desse personagem não está fechada, ó. Novidades em breve. Porque eles, tipo, com o sucesso que fez, eles sem dúvida vão expandir. Então, eles, tipo, conseguiram contar uma história legal e que, tipo, que tem uma conclusão satisfatória, mas eles deixaram aberto para expandir tudo que eles querem expandir depois, né? Tá continuando outros animes. Eu vou dar uma corridinha até para não perder muito tempo. Outros animes que eu citei, que eu achei que iam ser bastante bem sucedidos, e até foram, assim, não foram mal, foi Super Crooks, também pela Netflix, que foi baseado no Estúdio Bones, baseado até com um roteiro de um escritor de quadrinho americano, eu nem lembro agora o nome do cara. Do Truta. Mark Millar. Então, assim, ele fez sucesso, o pessoal gostou,
Só que não fez tanto sucesso porque tinha muita outra coisa de muito peso no mesmo período. Era um período bem coisa. Teve Baki Hama, que também fez bastante sucesso. Tipo, teve uma galera que quem curte essa parada de violência... Violência e artes marciais. Exatamente, assim. se agregou no Baki bastante. Teve... os que eu tinha mencionado, que eu ia acompanhar, eu ainda não terminei Blue Period, mas eu tô gostando. É um slice of life, que é a coisa que eu normalmente não gosto muito, mas eu tô assistindo e até tô curtindo. E Sakugan. Sakugan eu não assisti mais. Eu olhei os 3 primeiros episódios, achei bom, eu só não achei tempo pra tipo, não me chamou a atenção o suficiente pra me trazer, tipo, com força na história. E um que pra mim foi a zebra da vez, que eu não dava nada, mas e que eu tô curtindo e tô assistindo porque ainda não terminou, ele é de duas estações, foi o Ranking of Kings, do menininho surdo, que conhece uma sombra e é bem, tipo, diferente, os traços são diferentes, o tipo de desenho é diferente, mas é muito bem animado. E a história é bem cativante, assim, é bem interessante, principalmente porque é um negócio bem... é um tipo de visão diferente, né, sobre a história e coisa assim. Tem ação, tem tipo conflito e tudo mais, mas é tipo, o protagonista é uma criança minúscula. Sim. Então eu achei bem bacana, assim. Esse eu tô assistindo ainda, tô curtindo. E também fez bastante sucesso, por causa que também foi meio que uma zebra que veio por fora, assim, e o pessoal acabou se interessando bastante. Aí, claro, teve outros, os 15 Isekai da vez. Exatamente. Vocês já sabem qual é a minha opinião sobre os Isekai. Claro, teve um Isekai que é o carro-chefe, que é o... como é que é o nome do Truta? Bom, eu não vou lembrar agora, porque eu realmente não me interesso. Porque é o grande clássico, mas... que é o principal, que é o que começou a onda de Isekai, né? Principalmente nos mangá. Então, assim, esse ainda tá sendo lançado e tá famoso, assim. Mas os outros Isekai, eu dei uma olhada por cima, ver se tinha alguma coisa que fosse um pouquinho diferente. Não achei nada muito interessante, porque é tudo mais farinha do meu saco. Teve lançamento de temporada nova do Sword Art Online, não assisti, porque Sword Art Online já caiu em descrédito. Exatamente. Desde a segunda temporada do primeiro arco lá na frente. Exatamente. Que eu achei que ia se recuperar ali no joguinho de tiro ali, com o Kirito parecendo um Jedi destruidor de lares, mas adivinha, foi isso. E aí, os anime que eu dei uma olhada, os de mecha, tipo Love Love Alternative, Amain e outras coisas a mais, assim, fraco e genérico, preguiçoso. O que assim, ó, eu que já sou um fã um pouquinho maior dos animes de mecha, o que eu chamo de um anime de mecha preguiçoso? Nós temos uma cena de luta que ocorre no primeiro episódio e que ela é nova, mas assim, ó, conforme vai passando os animes, é um clássico assim, ó, eu entendo nos anos 90, na época do Gundam, que eles reutilizavam muitas cenas de lutas por questão até de capacidade de tempo e animação, né? Exatamente. Não tinham como ilustrar
acetato, porque os caras faziam nas folhas de acetato. Tá, exatamente. Então eles tinham que reaproveitar a carga que eles Só que a gente tá em 22. Exatamente. Tá, Nós estamos no futuro. Exatamente, estamos no futuro. Em 2021, os caras me fazem, nos 12 episódios, reaproveitam assim, a cena atrás de cena, atrás de cena. É do robô desviando do ataque e dando tiro de metralhadora. É o ZT vindo sempre na mesma cena. E assim, não troca nem o plano de fundo. Assim. Os caras estão lutando no meio da cidade. Aí tá aquela mesma cena do ZT vindo lá no campo, correndo lá do primeiro episódio. Então, isso, na minha opinião, é preguiça. E isso deixa o anime, como o Felipe falou, assim, genérico. Não, como a gente comentou, não precisa reinventar a roda e ser um negócio mirabolante novo. Faz bem feito. Exatamente, faz bem feito. Se tu vai se propor a fazer um anime de mecha, pelo menos faz um anime de mecha que tipo... Porque a gente... todo mundo já sabe que anime de mecha vai ter uns clichês, sabe? Vai ter um mega monstrão, o personagem vai estar com o bonecão dele quebra. O destino da realidade ou da vida das pessoas vai estar tudo em jogo. Exatamente, eles estão entre poucos bonecos contra muitos monstros e mais o boazão, e ele vai tirar aquele poder de pilotagem lá do jogador de fliperama dos anos 90 e ele vai pilotar como nunca e ele vai ganhar. Isso a gente já sabe que vai acontecer. Mas e não é um problema, nunca foi. Esse tipo, literalmente, esses clichês são motivo do que muita gente gosta dos mangá e dos animes de robô. Só que tu tem que dar um clímax pra essa história. Tu tem que executar. Exatamente. Não adianta prometer e falar, a gente vai fazer um anime de robozão. Massa, vamos assistir, vamos ver os robozão brigando e aqueles plot que cruza o universo inteiro e que é a realidade começa a se distorcer ao redor dos robôs e tudo. Mas daí tu vai ver, é tudo mal feito, os robôs com aquele 3D de 94 às vezes. Exatamente. Daí o cara cai, né? Daí o cara cai, não dá Porque assim, ó, eu vou colocar aqui uma outra coisa, assim, fazer um comparativo, assim. Aqui eu e o Felipe aqui já falamos de Evangelion, por um exemplo. E Evangelion tem uma característica, como sendo um anime que tem mecha, assim, tu cria dentro da história, que é a melhor parte do Evangelion pra mim. Tu cria o clímax da história, pra quando o cara entrar no robô, ele ir lá em poucos minutos, em 5 minutos no máximo, 3 minutos, 5 minutos no máximo, resolver a situação. O conflito. Exatamente. Agora, por exemplo, assim, ó, quando tu tem um episódio de 20 minutos, praticamente, e tu vai ficar em 20 minutos numa batalha, ou tu tem uns animadores, assim, ó, tipo assim, que tiveram um mês pra fazer o episódio, pra fazer tudo diferente, novo, bem elaborado, assim, e tudo... Ou senão tu vai reaproveitar a cena durante 18 minutos e 2 minutos da cena vai ser original. E realmente. isso é o que cansa o anime de mecha. Então assim, tem como fazer anime de mecha bom? Tem. Gundam fez várias séries de Gundam que são total sensacional. Porque eles seguem essa fórmula. Tipo, a luta é só o desfecho do clímax. Tipo, o desenvolvimento tá no conflito entre os personagens, o que eles estão pensando, a psicologia por trás dos conflitos, tudo isso. A guerra entre eles, o ódio que ele tem entre o adversário, daí fala do adversário com o ódio que eles têm deles, então... E no final das contas, resolvemos na trocação de soco franca de robô gigante. Exatamente. E funciona e é perfeito. Quando tu começa a botar uns personagens rasos e umas animação mais rasas ainda, genérico, tipo, tu chuta uma moita e cai uns 15. Exatamente. Então, os de robô dessa temporada, o único que se salva é a parte 2 do 86, né? Que é a segunda temporada. Eu assisti os 4 primeiros episódios, mas estou esperando terminar a temporada, que ela ainda está continuando. Vai ser uma temporada de 23 episódios. Então eu tô esperando terminar, mas eu vou assistir porque tava bom. Foi a única de robô gigante que se salvou. Exatamente. As outras tudo genérico. Exato. E aí, então, eu vou dar só pra finalizar então o meu adendo, que eu apostei num anime de esportes de hockey de menininhas, que é o Orange Team ali. Só que isso eu achei
como tinha esportes, que seria um anime de esportes, tal como Haikyuu, tal como Kuroko e afins. Só que não, ele é um daqueles animes que são bem famosos até, que são de meninas, coleguinhas, descobrindo um esporte. Que eu assisti uma vez de campismo, que eu achei muito genial. Por quê? Porque a lógica não era elas jogando. Na verdade, a lógica no caso do anime, de hockey, é elas ensinando as pessoas a jogarem, mostrando o esporte. É isso. É tipo uma publicidade versão Exatamente. anime pra convencer as pessoas. Olha que esporte legal. Exatamente. Perfeito. O de campismo, a última vez que eu assisti, eu achei legal porque são várias coisas assim que eu não fazia ideia do porquê que elas usam isso, porquê que elas usam assado, porquê que elas usam esse tipo de equipamento. Super legal porque eu não conhecia campismo. Tinha um de escalada também, tinha um que das menininhas que vão pra Antártida. Super legal que é um formato de anime, praticamente um slice of life, assim. É um slice of life. Exatamente, que eles te apresentam novas modalidades. Eu fui ludibriado, cheguei lá, quente, e assim, eu assisti até o terceiro episódio chorando, e aí eu olhei assim, ó, não vai ter aquela animação 3D louca de menininhas com armaduras colando outras menininhas no acrílico. Exatamente, então, a empurração a empurração esportiva que acontece no esporte, então... realmente é triste. Pra mim nessa temporada foi isso. Eu concordo. Eu achei que podia ter um potencial, mas eu olhei, tipo, eu não consegui passar do primeiro episódio. Então tá, eu acho que esses foram os principais, assim, que a gente... claro, teve um Gaiden, um episódio, uma história paralela do Jujutsu Kaisen, que, pra quem curte, funcionou. Eu não assisti porque eu ainda não... Eu quero ler Jujutsu Kaisen, então eu me mantive fora do hype do anime e tudo mais. Mas fez bastante sucesso. Isso. O resto tipo, boa quantidade é segunda temporada. Tipo, teve terceira temporada de World Trigger, que consistente com o resto do material. Agora eles estão começando a desacelerar porque não tem tanto mangá pra frente da animação. Eles provavelmente vão começar ou a botar menos temporada por ano ou botar filler, né? Embora eu acho que filler já passou os dias de filler. Tem pouco anime que hoje em dia... Eu discordo porque assim, ó, eu vou falar com uma pessoa que começou a ler World Trigger do 1. E vou te dizer assim, quando saiu e quando aquele negócio saiu do mangá e foi pro anime, o hype foi real. Porque assim, ó, a história de que, tipo, não ia ser mais só aqueles robôs toscão de animação, muita animação recuperada, e que, tipo assim, ó, mostrou eles, os formatos de técnicas e combates e tudo, e aí os poderes especiais, e que vinham pessoas que teve a primeira invasão na Terra mesmo ali, e tu pensou assim, meu Deus, vai ser um confronto entre planetas e tudo, e blau, e assim, ó, o hype pegou assim, ó, foguete sem ré. E aí depois, Jesus, o que foi que aconteceu? Porque assim, ó, o grande propósito, assim, quando a gente fala principalmente de shounens, é o quê? A escala da dificuldade tem que aparecer o inimigo mais difícil. Tu tem que evitar, na verdade, no shounen, que ele caia assim, no, tipo assim, ó, só no dilema moral. Porque isso cansa. Porque quem quer ver shonen quer ver o quê? Quer ver o personagem principal, quer ver o Goku batendo nas pessoas, quer ver o Luffy batendo nas pessoas, quer ver o Naruto batendo nas pessoas. É isso que tu quer ver. Tu quer ver... Vai ter, obviamente, sei lá, uns 2 episódios de conversa ali, depois tu quer voltar pra trocação de soco franca. E assim, ó, se eu vi luta, guerra entre pessoas e planetas, eu não quero ver mais a lutinha deles contra eles mesmos ali na tretinha pessoal deles. Pagode pra isso. E eu acho que ele regrediu nessa história. Eu tava esperando o confronto, porque eles deixaram engatear, não, porque o próximo planeta que vai se alinhar com nós vai ser tal, e ele tem um equipamento, um armamento especial e tudo. E pensei, vai ser uma guerra de 24 episódios. Bruxo. Vai ser louco. Adivinha? Tô esperando essa convergência entre os planetas já faz uns 300 e poucos mangás e assim, ó. Nice.
Pois é, isso é uma temporada que teve, terceira temporada, né? Tá desacelerando. Foi só 24, as outras temporadas teve 40 e poucos. Aliás, teve 14 episódios essa temporada. As outras tinham 20, 29, 40 e 13 episódios, assim, eram temporadas mais longas e mais correntes. Então agora tá desacelerando. Já outras que teve temporada nova, claro, teve temporada nova de JoJo's Bizarre Adventure, a temporada da Jolene. Daí teve 86, temporada 2, que ainda tá lançando. Teve season nova de Agretsuko, daquele da gatinha que é roqueira, que é tipo de comédia mesmo. E teve também, tipo, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei é o Isekai que eu tava querendo falar. Que é o... que foi assim... fez bastante sucesso, porque é o principal Isekai da história da vida. Então, teve segunda temporada. Tá... provavelmente vai voltar... Eu não vi se vai voltar se essa temporada ele já voltou ou se vai ser na próxima, mas eles vão seguir animando porque tá fazendo super sucesso. Então, assim, o material é tipo esse que a gente já falou e segundas temporadas. Claro, One Piece continua. Nunca para. Nunca para. One Piece continua. World Trigger. Daí... Mas esse é o episódio que a gente Boruto. vai fazer. Exatamente, a gente vai fazer um episódiozinho bem bonitinho para vocês que estão aí em casa. Dos animes que estão por vir nessa temporada. Que já vieram, né? Exatamente, já vieram, mas a gente vai... Que a gente vai comentar as expectativas sobre eles. E... não esquece de deixar então nos comentários qual foi o melhor anime da temporada passada. Exatamente, quais que vocês assistiram, qual vocês droparam, se vocês concordam com as nossas opiniões. Exatamente. E é isso aí. Se inscreve no canal e até a próxima. Deixe seu like. Até mais.